Alô você, estudante do meu lindo Pernambuco, tudo bem? Eu sou o professor Rocha aqui do Educa PE TV Prepara, o seu intensivo que vai fazer você acertar todas as questões de ciências humanas e das outras disciplinas também. Essa aula é um complemento para a aula de climatologia, portanto, se você ainda não viu a aula de climatologia, vá lá, faça todas as suas anotações para a gente seguir nesta sequência. Como prometido, eu vou falar sobre as paisagens naturais brasileiras. Eu tenho certeza que você vai se deparar com alguma questão, seja do Exame Nacional de Ensino Médio ou de outro vestibular, sobre esta temática. Então, sem perder tempo, vamos nessa, paisagens naturais. Eu quero que você olhe fixamente para essas duas imagens. Coloca na tela aí. São dois mapas importantíssimos para você, fera, que vai fazer vestibular. O primeiro mapa, ali do lado esquerdo, é o mapa dos tipos de clima do Brasil. Ao lado, nós temos o mapa dos biomas, as vegetações brasileiras. Esses dois mapas, você percebe várias semelhanças entre eles. Esquece as cores aí, mas você está vendo, por exemplo, que na região ali onde eu tenho clima equatorial, é quase que o desenho da Amazônia. Na região de clima tropical ali, meio laranja, é quase que o mesmo desenho do Cerrado. Pois é, gente, volta para mim aqui. Gravem muito bem o que eu vou dizer, coloca aí na sua anotação. A vegetação é o espelho do clima. Então, se você quiser entender por que num lugar tem floresta e no outro não tem, entenda o clima daquela região. Afinal, para um vegetal, para uma planta se desenvolver, tem dois elementos fundamentais. A água, ou seja, a quantidade de água, vai interferir diretamente no porte dessa vegetação e, claro, o índice de calor ali, de radiação. Embora tenha plantas que se adaptem muito bem à sombra, mas isso é um elemento fundamental. Portanto, anotou aí? A vegetação é o espelho do clima. Eu pedi para que vocês analisassem esses mapas porque isso é uma das habilidades mais cobradas na prova de ciências humanas. Habilidade 6, interpretar gráficos, imagens. Então é um exercício, é uma habilidade que você tem que desenvolver. Ao olhar uma imagem, você saber identificar do que ela se trata. Então a nossa ideia da aula hoje é a gente passar por todas as regiões brasileiras aí falando, relacionando o clima com vegetação e trazendo as características fundamentais de cada uma dessas regiões. Falando em interpretar gráfico, eis que eu apresento para vocês um climograma. Coloca na tela aí. O climograma é um gráfico que traz características, que traz elementos para explicar o clima de uma determinada região. Essas colunas azuis que vocês estão vendo, elas medem o índice de chuva, a pluviosidade. Dá para ver ali embaixo, ó, JFM, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Já essa linha aí ao meio, essa linha meio avermelhada, é a linha de temperatura. Dá para ver ali do lado direito que você vê ali, ó, 24, 25, 26. Isso corresponde à temperatura média anual, né? Ao longo de cada mês ali vamos ver algumas variações. E eis que vocês estão vendo, volta para mim aqui, o clima equatorial. Equatorial lembra? Equador. Lembra que a linha do Equador, ela corta a região, a parte norte do Brasil ali, e sabemos que toda a região próxima à região equatorial, ou seja, áreas de baixa latitude, elas possuem temperaturas médias elevadas. Portanto, eis que vocês estão vendo o clima mais quente do Brasil. Como o calor, quente em temperatura média anual, tá? Como o calor, ele é o principal elemento aí, a temperatura elevada, para que ocorra a evaporação e também a evapotranspiração, que é a transpiração das plantas, perceba que o índice de chuva no clima equatorial é gigantesco. Vejam que ao longo do ano, como você vê aí no climograma, ao longo do ano, essas barrinhas aí, praticamente, elas se mantêm estáticas ali, ó. Não baixam muito. Então, tivemos meses ali que choveram 300 milímetros, 250 milímetros. Vejam no gráfico que o mês mais seco, outubro, novembro,
Mesmo assim, choveu ali mais de 150 milímetros. Então nem posso chamar isso de seca. E aí, se eu tenho calor o ano todo e muita chuva ao longo do ano, é óbvio que eu tenho todos os elementos necessários para que uma vegetação exuberante, de grande porte, cresça nesse tipo de ambiente. E aí nós temos a floresta equatorial, tá? Que também chamamos aqui de floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica ela não é exclusivamente brasileira. Ela aparece em outros países ali da América do Sul, mas é uma floresta rica em biodiversidade. Você vê nessa imagem aí de dentro da floresta, que é lindo. Quem nunca entrou, por exemplo, numa área de floresta, é uma coisa incrível, porque você tem ali os estratos da floresta, né? O estrato mais rasteiro, que a gente chama de herbáceo, tem os arbustos, tem as árvores de grande porte que formam um ambiente meio que escuro dentro da floresta. Portanto, já vai uma dica aí, uma parte significativa das espécies da região amazônica, elas estão no lugar de sol, mas estão adaptadas à sombra das árvores. Elas são ombrófitas, adaptadas à sombra. Então, isso é uma característica bem peculiar dessas áreas de floresta. E aí você tem uma grande biodiversidade que desenvolve nessas condições aí, seja vegetal, seja animal. Interessante pontuar que a Amazônia ela é uma grande floresta tropical na América do Sul, mas existem outras florestas tropicais aí ao longo do mundo, né? Florestas tropicais equatoriais, são sinônimos. Por exemplo, na África nós temos uma famosa, que é a Floresta do Congo, aquela floresta lá do King Kong. Então já sabe, né? Parte da região norte, uma parte do nordeste, interior ali do estado do Maranhão, que também tem a Amazônia. Norte do centro-oeste, ali do Mato Grosso, essa imensa floresta que existe exatamente por conta do clima equatorial. Muito quente, muito úmido ao longo aí do ano, sem grandes variações. Vamos agora para a segunda paisagem brasileira. Vejam a diferença, climograma na tela. É clara a diferença quando você percebe ali na janela do meio do ano, na janelinha do meio do ano, que você percebe que há uma redução brusca, drástica nos índices de chuva. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Vejam que são quase 6 meses chovendo bem pouquinho. Inclusive, se eu somasse a quantidade de chuva que caiu aí nesses 5, 6 meses, ele não chega perto do mês menos chuvoso da Amazônia. Então, claramente, no clima que nós chamaremos de tropical, volta aqui comigo, nós temos 2 estações bem definidas. Anota aí no caderninho de vocês. Um verão quente e úmido. Você percebe que o mês que mais choveu ali foi dezembro, janeiro, que é estação de verão no hemisfério sul, então as temperaturas são altas e, consequentemente, também é o mês que chove pra caramba nessa região. Já na parte ali do meio, o inverno no hemisfério sul, as temperaturas foram menores e a seca é uma característica particular dessa área. E aí, se eu tenho 5, 6 meses com pouca chuva, é óbvio que não vai favorecer a existência de uma floresta, gente. Então aí aparece o cerrado. O cerrado, que é uma vegetação, digamos assim, que predominam espécies de pequeno porte, com gramíneas ali, plantas herbáceas. Vejam que são árvores menores, com tronco retorcido. Durante a seca, parte dessas plantas perdem folhas para poder sobreviver. Elas investem em raízes profundas para buscar água no subsolo. E por incrível que pareça, aparentemente aí tem uma cara mais empobrecida quando eu comparo com a Amazônia, mas o cerrado é um bioma, é uma vegetação aí de grande diversidade, gente. Seja animal, seja vegetal. A grande questão é que, se você analisar aí, o cerrado, digamos assim, é mais fácil de ser destruído. Tu cortou ali 2, 3, 4 árvores, tu desmatou uma área. Portanto, o impacto da ocupação urbana, do agronegócio em cima do cerrado é gigantesco. Não é à toa
que junto com a Mata Atlântica, que eu vou falar já já, o Cerrado é considerado um dos hotspots mundiais. O que é um hotspot? Seria aí uma área meio que ameaçada de desaparecer. Uma área de grande biodiversidade, mas está ameaçada de desaparecer. É um hotspot. Então, Cerrado e Mata Atlântica. Então, o Cerrado ele vai aparecer ali na parte central do Brasil, ali no interior do Sudeste, região de Minas Gerais. É uma paisagem natural assim muito fascinante do território brasileiro. Vamos seguindo? Vamos agora para o clima tropical de altitude. Vejam que o que mudou aí, basicamente, é que é o clima tropical, só que condicionado a altitudes maiores. Continua duas estações bem definidas, né? O verão chuvoso e o inverno seco, mas vejam que a linha de temperatura ela já está bem mais baixa. Está ali na casa dos 14 graus. Então, isso é o efeito da altitude reduzindo as médias térmicas. Dependendo da região, você pode condicionar a existência até de uma floresta, no caso aí seria a Mata Atlântica. Vejam que aí ao lado nós temos um mapa de onde aparece esse clima tropical de altitude. Então digamos assim que é o clima tropical que sofreu o efeito da altitude, reduzindo as médias térmicas ali naquelas regiões. Então aquelas serras ali do Sudeste, aquelas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, é o clima tropical de altitude. Seguindo, vamos agora para um clima muito conhecido, que é o clima tropical atlântico. Dependendo do livro, pode aparecer ali clima tropical úmido ou clima tropical litorâneo. E veja que interessante, ao olhar o climograma, perceba que ocorreu uma inversão. O inverno no clima tropical atlântico, esse climograma aí de Maceió, mas poderia ser do Recife e tal. O inverno é a estação mais chuvosa. E o verão, perceba que houve ali um pedaço da primavera, né, que começa em setembro, houve uma redução no índice de chuva. Por isso que muitas vezes, você que mora aqui na região do litorânea, você tem a percepção que o inverno é uma estação chuvosa, mas na maior parte do Brasil o inverno é a estação seca, exceto nessa região litorânea, como você vê aí nesse climograma, que temos como os meses mais chuvosos, abril, maio, junho, onde o índice de chuva começa a aumentar. Nessa região, não só nessa região, mas em todo o litoral brasileiro, aparece também uma floresta tropical. Nesse caso, vamos chamá-la de Mata Atlântica. Perceba que ela recebe o nome do oceano até no seu nome. Isso porque a Mata Atlântica ela se formou em virtude dos ventos úmidos, o que a gente chama de ventos alísios, que sopram da região oceânica, produzindo chuvas constantes, fazendo com que traga a condição necessária para a vegetação ali, né? Que é calor e chuva ali em boa parte do ano. Interessante que por ser uma floresta tropical, a Mata Atlântica ela tem muitas semelhanças com a região da floresta amazônica. Inclusive, se tu for ali dentro de uma Mata Atlântica, tirar uma selfie ali, tirou uma selfie e postou lá dizendo, minha viagem à Amazônia. Dificilmente alguém vai contestar, porque dentro da floresta é muito parecido. Embora, claro, nós temos animais e vegetais diferentes, e perceba pela imagem que a Mata Atlântica ela aparece num relevo mais acidentado, que é o que nós chamamos de mares de morros. Tá? Essas serras do litoral é onde aparece a Mata Atlântica, diferente da Amazônia, que no geral aparece em terras mais baixas. Embora lá no extremo norte da região norte, entendeu? Aparece uma região de elevada altitude, inclusive está ali o ponto mais alto do Brasil. Então, não esquece a Mata Atlântica, que também é um hotspot junto com o Cerrado, uma área que já foi praticamente dizimada. Então, acredita-se aí nas estatísticas que hoje restam entre 8% e 12% da Mata Atlântica original. Perceba que desde o início da colonização brasileira, com a cana-de-açúcar, depois veio mineração, café. Além disso, a expansão urbana. Então, as maiores cidades brasileiras, elas estão no litoral. Então, em função disso,
a Mata Atlântica ela sofreu uma grande redução. Portanto, é uma vegetação, é uma paisagem muito, mas muito ameaçada. Seguindo aqui com as nossas paisagens brasileiras, eu vou mostrar uma paisagem que eu acho assim arretada, é linda, que é a Caatinga. Uma vegetação conhecida como vegetação xerófila ou xerófita, adaptada à seca. Isso porque no período da seca ela consegue sobreviver jogando as folhas fora. É um comportamento que nós chamamos de caducar. Elas são caducifólias. Elas jogam as folhas fora para poder economizar água. Veja que interessante. E aí você compara ao lado no climograma e você percebe o grande déficit hídrico do clima tropical semiárido. É um clima onde as chuvas são irregulares, as chuvas são mal distribuídas, porque passa muito tempo sem chover, e quando chove, chove tudo de uma vez, chove muito. E aí, óbvio que a planta ela precisa de chuva com regularidade. Ninguém vai beber água uma vez por dia e beber tudo que beberia ao longo do dia ou ao longo do mês. Você precisa gradativamente desse suporte de água. Então, a Caatinga ela é muito bem adaptada a essa condição. Por isso que ela é considerada ali uma planta, um bioma xerófilo, ou xerofitismo é essa capacidade de se adaptar. Vejam que os índices de chuva são muito baixos, embora o sertão nordestino, onde aparece a Caatinga, que se estende até o norte de Minas Gerais, ele seja muito grande. Portanto, eu tenho uma diversidade de clima semiárido, assim como eu tenho uma diversidade de Caatinga. Algumas áreas mais arbustivas, outras áreas mais arbóreas. Então, também é uma vegetação bem interessante no território brasileiro, ok? Não esquece. Para a gente finalizar, vou apresentar alguns outros climas e alguns outros biomas. Esse aqui é bem interessante, que é o clima subtropical. Sub é abaixo, né? Abaixo do trópico. Vejam que pelo climograma aí na tela, o clima subtropical ele tem o índice de chuva ali, o gráfico de chuva, de pluviosidade muito bem equilibrado. Então eu posso dizer que eu tenho chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Em contrapartida, quando você observa a linha de temperatura, você percebe a existência de 4 estações do ano. Volta aqui para mim. Você percebe que no verão nós temos temperaturas mais elevadas, ok? Porque condiciona ali o maior aquecimento. No inverno, que é ali no meio do ano, junho, julho, agosto, nós temos temperaturas mais baixas e dá para notar aí a existência do outono e do inverno. O outono meio que seria a preparação para o inverno e a primavera seria meio que a preparação para o verão. Associado a esse clima subtropical, vejam, coloquei numa imagem que eu encontrei bem interessante, que nós temos os campos sulinos, que é essa vegetação aí de trás, uma vegetação mais herbácea, mais aberta, e nós temos as araucárias. A araucária é uma espécie de pinheiro bem particular, bem peculiar do sul do Brasil, também sofreu uma intensa devastação, tá? Essa imagem até dá para mostrar uma araucária ali no meio, e é uma vegetação bem adaptada a essa região, onde no inverno a gente tem temperaturas relativamente menores. Percebam que as florestas brasileiras, no geral, elas sofreram muita pressão. Não só as florestas, mas os biomas brasileiros. Em parte está atribuído ali, está atrelado às atividades econômicas que foram desenvolvidas no território. No sul do país, por exemplo, uma região onde houve muita extração das araucárias para a fabricação de móveis, para o uso da madeira, para a extração ali, para a produção de papel e celulose. Então hoje é difícil, muito difícil você encontrar algumas áreas na região sul com grandes extensões de araucárias. A maioria você vê manchas de araucárias espalhadas ali em algumas outras áreas pelo território brasileiro. Beleza? Então vejam como é importante você associar clima e vegetação e ver ali como eles se relacionam.
Mas em alguns casos, os fatores são muito mais complexos do que só o clima. É o caso desses biomas que eu estou mostrando para vocês aqui, que tem um autor chamado Absaber, que ele falou dos domínios morfoclimáticos brasileiros. É uma coisa interessante, até para depois você dar uma pesquisada. E Absaber, ele classificou essas zonas como zonas de transição, porque de fato elas são misturadas. Eu tenho ali a mata dos cocais, você está vendo uma espécie de palmeira ali em cima. Você tem a carnaúba, o babaçu, aparece muito ali naquela área entre o sertão e a Amazônia, que fica ali Piauí, Maranhão, algumas áreas também no Ceará, algumas manchas. É uma área de extrativismo vegetal, então tanto o babaçu como a carnaúba, ele se aproveita bastante coisa dele. Aqui embaixo a gente tem os manguezais, que é uma região, de certa forma, alagável, né? Então ela inunda em virtude das marés mais altas. Ela aparece em zonas de estuário, que é aquela área de mistura de água doce com água salgada. É um recanto da biodiversidade, porque serve aí como reprodução das espécies marinhas, tá? O mangue, que é a principal árvore do manguezal. Então também é um grande controlador ali da dinâmica da natureza, controlando ali a subida da maré, a descida, impedindo a erosão da parte da praia ali, da encosta. Então é uma vegetação, é um bioma, assim, um ecossistema incrível. E temos também o Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo. O Pantanal que no período das chuvas formam essas áreas alagadas, e aí que atrai muitos animais, é importante para a reprodução, e fica ali naquela região do Mato Grosso do Sul. Ambos aí são clima tropical, mas as variações aí entra uma coisa mais complexa. Variação de relevo, variação da altitude, que vai condicionar a presença da hidrografia. No caso do manguezal, você tem ali a importância, a presença do mar, influenciando esse ecossistema salobro, né? Esse ecossistema que por horas sofre mais influência do mar, por outras sofre influência do rio. Mas uma pena que todos esses biomas que eu citei aqui nessa aula, eles sofreram uma intensa pressão antrópica, para você que ainda não conhece a expressão, uma pressão humana, gente. Foram bastante reduzidos. Você pensa, por exemplo, o manguezal que aparece no litoral, mas é no litoral que nós temos a maior densidade populacional, né? A densidade demográfica brasileira. Então, inúmeras cidades do Brasil estão situadas em zonas de manguezal e áreas de Mata Atlântica, tá? Inclusive, alguns autores colocam o manguezal como um ecossistema associado à Mata Atlântica. Então, de fato, a melhor forma de você estudar essa temática é estudando associado. Lembrando que eu falei lá no início da aula, o clima e a vegetação se entrelaçam. A vegetação é o espelho do clima. Se você olhar para o mundo aí vai lá para o hemisfério norte, floresta temperada, aquela que perde folha, né, no outono, fica amarelinha ali, Nova York, Paris, aquela região. É o clima que condiciona isso. No período do outono, a planta vai diminuindo a intensidade, vai jogando folha fora. Mais um pouquinho acima, tu tem a floresta boreal, que é aquela chamada de taiga, que é a floresta de pinheiro de Papai Noel, também condicionada a um clima mais frio por um longo período do ano, né? Mais acima ainda, nas maiores latitudes do planeta, nós temos a tundra, que é uma vegetação que tem um ciclo muito curto. Aparece ali no curto verão, com o degelo da vegetação no hemisfério norte, e aí aparece ali uns musgos, uns líquens, as vegetações de deserto também. Então, é uma complexidade aí para poder explicar essa relação entre clima e vegetação, mas o princípio básico é esse: a vegetação ela precisa de água e calor, e energia, e luz. Então, quanto mais ou quanto menos você tem de um ou outro, isso vai interferir no porte da vegetação. Beleza? Eu quero apresentar para vocês um mecanismo incrível. São os rios voadores. Como assim? E rio pode voar, Rocha? Fica aí que eu vou te explicar isso bem legal. Então, imaginem que a Amazônia ela tem um fundamento importantíssimo para o clima do Brasil. Aliás, não só para o clima do Brasil, mas para o clima do mundo.
Por quê? Você sabe que no processo de respiração das plantas, elas executam o que a gente chama de evapotranspiração. Volta aqui para mim. Evapotranspiração é a perca de água das plantas e que vai formar, óbvio, ali nuvens, que vai seguir para a atmosfera. Então, imagine se uma árvore consegue fazer isso, imagine milhões de árvores. Então, os rios voadores, eles funcionam da seguinte forma. A evaporação normal ali da água do Oceano Atlântico, ali próximo à zona equatorial, formam massas de ar úmidas que se deslocam ali em direção à região equatorial. Então elas vão entrando ali na Amazônia, passando ali pelo estado do Pará. Só que quando ela chega ali na região amazônica, toda essa chuva tá vindo em forma de nuvem do Oceano Atlântico, acaba sendo descarregado ali na floresta. Sabe que a Amazônia é a região que mais chove no Brasil. Só que quando a floresta absorve aquela chuva, o que acontece? Ela retira mais água através das raízes ali das árvores e joga tudo novamente para a atmosfera, formando uma massa de ar turbinada. Inclusive a gente chama ali de MEC, massa equatorial continental. E aí, veja que interessante. A massa amazônica, ela se forma no continente, mas ela não é seca. Por quê? Porque ela se forma na maior floresta tropical do planeta. E aí toda essa massa carregada de chuva poderosa, ela vai caindo ali na Amazônia e vai se deslocando como se fosse ali para o Oceano Pacífico. E aí, só que ali tem uma barreira física, que é a Cordilheira dos Andes. E aí essa massa de ar, ela vai batendo ali na Cordilheira dos Andes. Amplia aí a imagem. Vai batendo ali na Cordilheira dos Andes, ela não consegue passar com toda a força e aí ela vai se deslocando, veja ali, para a parte central do Brasil. E por onde ela vai passando, ela vai despejando chuva. Ou seja, volta para mim, a Amazônia é fundamental para a mudança, para a manutenção climática brasileira, gente. Ela leva a chuva para aquela região do interior do Sudeste, para a região do Centro-Oeste, ou seja, ela é fundamental. Então aí logo você vai para uma lógica. Se eu não tenho Amazônia, eu diminuo a intensidade dos rios voadores e aí o resultado pode sim agravar a questão da seca. Inclusive na mesma latitude ali do trópico, você vê, tem o deserto do Atacama, bem pertinho ali. Lá na região da África tem o Kalahari, na região da Namíbia, tem os desertos australianos, ou seja, a Amazônia salvou parte do Brasil de ser um deserto. Isso é incrível, né, gente? Mas fiquem tranquilos que, associado a essa aula, eu quero convidar vocês para assistir uma aula sobre paisagens brasileiras, para a gente botar na prática, fazer essa relação entre clima e vegetação. Vamos comigo? Fica ligadinho que esse é o EducaPE TV intensivo. Estamos preparando você para tirar uma excelente nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, logo em seguida, fica conosco na próxima aula de Geografia. Um grande abraço, valeu, é Rocha!